Apocalipse 21, versículo 1. E eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Ele fala que vê um novo céu, uma nova terra. Tá? Interessante aqui, Gênesis capítulo 1, fala, no princípio Deus criou o céu e a terra. E aqui já Deus, vemos João descrevendo um novo céu, uma nova terra. Com isso concluímos então que a Bíblia ela tem começo, meio e fim. O começo foi lá chamado o princípio. E lá no final dos últimos capítulos fala sobre o fim. E esse fim vai ser um novo céu e uma nova terra. Eu acho que a Bíblia revela muito pouco sobre esse estado eterno. E como Deus vai descrever a eternidade para nós somos tão limitados, não é, meus irmãos? Não alcançaremos essa revelação. O pouco que a Bíblia nos relata já vai muito além da nossa compreensão. Nós veremos a descrição aqui da Nova Jerusalém, nesses 2 capítulos, né? E também alguns detalhes importantes dos santos glorificados, né? Que estarão habitando com o Senhor para sempre. E João vai descrevendo o que ele consegue, em palavras humanas, aquilo que é inenarrável, vamos dizer assim, né? Não tem como explicar. Mas ele começa a falar, então, no versículo 2 a 11, sobre a Nova Jerusalém como a capital do universo. Ela desce do espaço para a terra, então ela fica suspensa. A ideia é que ela estará suspensa, né? E ela não vai chegar totalmente, ela não vai chegar a ficar, não vai pousar na terra, né? Mas ficará suspensa. Nós vamos ver durante esse capítulo como que é essa cidade santa, tá? E assim que ela descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. É interessante essa expressão, né? Como uma noiva adornada. Então, a Nova Jerusalém aqui ela é colocada como noiva, né? É uma cidade, mas na verdade a noiva é o povo que habita, né, nessa cidade. Então, essa Jerusalém suspensa, dirigida por Deus, pelo Cordeiro, pelos homens. E os homens vão estar também ali governando com ele para sempre, né? É a sede governamental do universo e sairá dali o governo para toda a terra, tá? A expressão também que João usa no primeiro versículo, o mar já não existe, né? Significa realmente que haverá uma renovação total do planeta Terra. E o apóstolo Pedro, se você ler na segunda carta, ele fala sobre isso. Ele fala que os céus que nós vemos hoje, a terra que nós vemos hoje, eles estão reservados para o fogo. Tá? Então, serão os elementos abrasados se fundirão, haverá uma fusão atômica e tudo está queimado. Inclusive, haverá uma purificação total, né? E a partir daí começa-se uma nova etapa, tá? E dessa nova terra. E essa nova Jerusalém, né, onde João olha ali e ouve uma voz, né, dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitarás, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Tá? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então você percebe que agora Deus está aqui em plena intimidade, tá, com os homens. Agora os habitantes que estão ali estão apenas, não apenas como hoje nós contemplamos Deus pela fé ou nós adoramos pela fé, nós estaremos na presença dele. Estaremos num corpo glorioso e, como diz lá em 1 Coríntios 3, vai chegar um dia que nós o veremos como ele é. Tá? E então estaremos para sempre com o Senhor e ele será tudo e em todos. Tá? Então, esse versículo 3 mostra que realmente há uma plena comunhão direta, né, e perfeita com Deus. Né? É uma perfeita comunhão, perfeita. Ele estará conosco. Deus faz questão de habitar conosco. Quando ele criou o homem, ele apenas visitava. Ele não habitava com Adão lá no paraíso.
Mas nós vamos ver aqui que daqui Deus está preparando um lugar em um momento onde ele quer habitar conosco, tá bom? Se prepare para habitar eternamente com Deus. E nós temos aqui, a partir do versículo 12 ao 21, alguns detalhes da Nova Jerusalém. Vamos citar alguns versículos, não vamos ler todo o capítulo, mas, por exemplo, fala, João vê a cidade e o anjo conversa com ele e explica, inclusive, sobre a Nova Jerusalém. Tá? O anjo que o transporta é um dos 7 anjos daquelas 7 trombetas. Que tinha aquelas 7 trombetas e com as taças para serem derramadas na terra, da ira de Deus. E ele vai conduzindo João aqui, ele fala, vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Então ele vê Jerusalém descendo do céu, então João começa a descrever, a cidade era quadrangular, seu comprimento era igual à sua altura. Mediu a cidade com a cana que tinha, com uma cana que lhe foi dada antes, uma cana de ouro, e ele podia medir, era uma vara de medir, ele foi medir isso aí, tá? E medindo a cidade, ela tinha 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, então era uma cidade cúbica, tá? Então ela tinha uma altura e largura e comprimento iguais. Um estádio é equivalente a 200 metros, né? Talvez não seja medida bem exata, mas mais próximo de 200 metros. Então é bem provável, calculando aí, que nós estamos falando de 2.400 quilômetros, tá? De comprimento, de largura, e também de largura e de altura, tá? Porque era cúbica, né? Uma cidade tem 2.400 quilômetros de altura, né? Deve ter lá arranha-céus, vamos chamar, não se pode chamar de arranha-céu, mas assim, edifícios, né, de quilômetros de altura sem problema nenhum, tá? Pode ter, uma cidade tão alta, né? E fala aqui de 12.000 estádios. Pra você ter uma ideia, 2.400 quilômetros aqui no Brasil seria a distância por rodovia, seria mais ou menos São Paulo-Maceió. São Paulo passando por Salvador, Aracaju, chegando a Maceió. Então, você tem uma ideia da distância que é mais ou menos isso aí. Mas isso por rodovia. Agora, se você por via aérea, que seria uma linha reta, porque o que vai acontecer ali, porque é uma linha reta, seria mais ou menos São Paulo-Belém, do Pará. Então, imagina que esse é o tamanho dessa cidade, que é a Nova Jerusalém. Então, é uma cidade considerável, né? Até porque esse é o comprimento, essa largura e a sua altura, tá? Mas ele continua, lógico, descrevendo essa cidade e diz que essa cidade tinha uma grande muralha, tá? E essa muralha tinha 12 portas e 12 anjos junto às portas. E nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Mas também, esse muro da cidade tinha 12 fundamentos. E nele estava escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então nós temos aqui, nas portas, os nomes das 12 tribos de Israel. Olha só que interessante, tá? As 12 tribos de Israel. E os fundamentos, os nomes dos 12 apóstolos, tá? Então, é como se fosse assim, um memorial perpétuo, né, do plano da redenção, que começa com Israel, e da obra consumada da redenção, que foi no tempo dos apóstolos, e que é hoje proclamada pela igreja, né? A obra da redenção completa de Jesus. Esse é um memorial eterno, então. Até que a Bíblia diz que a igreja está fundamentada, está no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aí essa Nova Jerusalém tem como fundamento o nome dos 12 apóstolos, tá? Glória a Deus. E dos 12 patriarcas, das 12 tribos de Israel, estarão ali, então, como memorial eterno. E essa cidade que tem o fundamento, né? Na verdade, a porta é Jesus para entrar. Mas Jesus veio de Israel. Jesus, né, nasceu como judeu. E ele mesmo até disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, a salvação vem dos judeus. Ele disse, eu sou a porta. É por isso que eu creio que esse memorial das portas, das 12 portas, que na verdade, como a cidade é quadrangular, tem 3 portas em cada lado, tá? Então são 3 portas do Oriente, para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte e para o Sul. E está descrito aí, tá bom?
Mas essa cidade, então, ela maravilhosa assim, ela tem também os seus fundamentos são diferenciados, tá? Como que seriam os fundamentos de uma cidade tão grande? Olha, você falava, será concreto? Será de ferro? Será? Não será, né? Não, não. Ali diz que os fundamentos são de pedras preciosas, tá? Então, tem algumas descrições aqui. A cidade ela é construída, né, de ouro puro, semelhante, diz aqui, ao vidro límpido, na visão em versículo 18. Então, me diz que essas portas têm, que essas portas, 12 portas, são 12 pérolas, né? Cada porta é uma pérola. Olha o tamanho da pérola, porque essas portas, numa cidade que tem 2.000 quilômetros de altura, dá o tamanho que deve ser cada porta. E cada porta é uma pérola, tá? Então, é muito especial, tá? Está no versículo 21. Também diz que a praça lá da cidade é de ouro puro, transparente como vidro. Você vai passar lá na praça principal, todos estão ali, ó, muito bonito, tal, e aquela praça, e tem tudo de ouro puro. E os fundamentos da cidade estão adornados aqui com várias pedras preciosas, inclusive, não dá para explicar, mas diz que aqui no versículo 11 em diante, fala aqui uma pedra jaspe, que é uma pedra cristalina, outra já é de safira, que é uma pedra azul. Fala-se também a calcedônia, que é um azul céu com riscas coloridas. Outra pedra das 12 pedras, dos 12 fundamentos, é com esmeralda, que é uma pedra verde brilhante, de sardônio, com vermelho e branco, o sárdio, avermelhada, o cor de mel, o crisólito, uma pedra assim, mais dourada, né? Meio assim, a gente está puxando para o verde, berilo, que é verde mar, o topázio, amarelo transparente, o crisópraso, que é um verde, o jacinto violeta e a ametista, que é roxa. Bom, é só para você ver, pelo menos, se essas pedras ali são semelhantes às pedras que nós vemos aqui. Se eu pesquisar o nome dessas pedras, aí você vai descobrir, tem até fotos no Google, né? E quem entende de pedras preciosas sabe que nós estamos falando, mas é muita beleza, até porque eu não estou falando de uma pedrinha. Hoje você tem uma pedrinha num colar, uma pedrinha de algumas gramas, ou você tem uma peça mais cara, mas mesmo assim são pedras pequenas, são pequenos fragmentos, né, que são vendidos caríssimos, né? Lá nós teremos, são os fundamentos de uma cidade de 2.000 quilômetros, de 2.400 quilômetros, tudo de pedra preciosa, né? E é isso que Deus tem preparado para você. Essa é a sua futura casa. Aliás, a casa que você tem hoje, essa casa que você tem hoje, ela é provisória, tá? Ok? Fica muito empolgado com essa casinha, não. Pode ser que você more muito bem, mora até numa cobertura, ou mora numa casa, num apartamento lindo, ou mora na choupana, não tem problema. Tudo é provisório, tá? Isso passa logo. A sua casa, a nossa morada eterna, está lá na Nova Jerusalém. E algumas outras novidades interessantes, né? Porque o João fica procurando o templo lá, falou, eu quero no culto hoje. Ah, não, mas não tem culto aqui, sabe que o culto é permanente. Eu quero no templo, mas não tem templo. Mas não, como pode? Se a gente vai no templo hoje para adorar a Deus, chega a Nova Jerusalém, não tem templo? Vamos explicar melhor isso aí? O que ele fala? Olha, nela não vi santuário, né? Em outra versão fala, não vi templo, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O próprio Deus, né? A Bíblia diz, né, que ele chama de esconderijo do Altíssimo. O próprio Deus é o templo. Você está ali, você já está no templo. Você é Deus em tudo e em todos, né? Então, a presença de Deus preenche tanto ali que você está o tempo todo na presença dele, tá? E a cidade também não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o cordeiro é a sua candeia, quer dizer, é a lâmpada que irradia a luz, e diz que as nações andarão em sua luz. Os reis da terra lhe trarão a sua glória. Bom, aí vem uma novidade interessantíssima que não tem explicação, né? Nenhum teólogo, nem escatologista pode explicar. Só está dizendo aqui que além da Nova Jerusalém, onde estarão
os salvos remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, no capítulo seguinte, no 22, do qual nós estamos comentando, diz que ali só entrarão os lavados remidos do sangue do Cordeiro. Mas diz que tem as nações. Que nações são essas? Mistério, né, irmãos? Mas essas nações ficarão embaixo da luz dela. Então, lembra as nações que estarão aqui, nessa nova terra, né? Então haverá a Nova Jerusalém suspensa e a nova terra, tá? E as nações que estarão aqui ficarão debaixo da sua luz, andarão na sua luz, serão iluminados por ela. E o Cordeiro será a sua lâmpada. Bom, veja então que grande novidade, né? As nações. Você fala assim, mas quem serão estas nações, né? Há algumas, lógico, vamos dizer assim, até algumas especulações, né? Então, que a Bíblia fala do milênio, e que no milênio as pessoas, diz que no milênio os mais jovens vão morrer com 100 anos. Então, as pessoas vão viver, poucos vão morrer no milênio, a maioria vai estar viva até o final. E alguns vão, inclusive, ser enganados por Satanás e se levantar contra Deus no milênio. Mas os que estão salvos, que estão no milênio, eles vão continuar, lógico, e serão glorificados. Há uma teoria, né? Assim, como posso dizer, uma ideia de que aqueles santos que não foram arrebatados e que ficaram no milênio e que se não juntaram a Satanás, eles serão glorificados e ficarão nessa nova terra, que serão as nações. É uma ideia, tá? Há outras ideias de que são pessoas que morreram sem ouvir falar de Jesus, e não tiveram oportunidade de salvação e serão julgados segundo a sua consciência e não serão lançados ao lago de fogo. Também, e essas serão as nações aqui, tá? Então, algumas vão ser especulações teológicas aí. A Bíblia só fala que haverá nações, então se fala é porque ela haverá, tá bom? Tá? Nós não podemos ir além do que está escrito. Podemos ter humildemente algumas suposições, vamos dizer assim, mas não podemos afirmar categoricamente quem são essas nações. Só está dizendo que lá no Nova Jerusalém estará a noiva do Cordeiro, e a noiva é a igreja. Tá? E no capítulo 22, que é bem claro, ali são entre os lavados remidos no sangue de Jesus. Então, esses que serão julgados por Deus no grande trono branco, e esses que serão julgados, né, e Deus é justo, você fala, mas quem nunca ouviu falar de Jesus? E as pessoas que vão ser julgadas segundo a sua consciência, como é que vai ser e tal? Olha, gente, tudo isso ainda fica dentro daquela palavra que aquela palavrinha chamada mistério, né? Deuteronômio 28 diz que as coisas reveladas pertencem ao Senhor, mas os mistérios pertencem as coisas reveladas pertencem ao homem, mas os mistérios pertencem a Deus. Esse aí para explicar essas nações, então você tem que ficar com Deuteronômio 28. São mistérios que só pertencem a Deus. Ele só dá uma dica aqui, tá? É muito resumido, mas tem apenas 2 capítulos para descrever todo o estado eterno, a Nova Jerusalém e a infinitude de Deus e de tudo que vai acontecer nesse período, né, que já não vai ter fim, não tem mais tempo, nós estaremos fora do tempo, ok? Bom, a cidade não precisa de luz, então o Cordeiro é sua lâmpada. Então, ele diz que essa é interessante, essa cidade ela não terá sombra, né? Hoje você tem o sol, e o sol ele acaba dependendo do ângulo que ele está, né? Ele vai iluminar um lado, mas o outro lado faz sombra, né? Por isso que existe dia e noite na Terra, né? A noite é a sombra, né? Quando o sol bate de um lado, o outro lado fica escuro. E quando você está no sol, você vê o sol, ele bate em você e projeta a sombra. Na Nova Jerusalém não haverá sombra nenhuma, porque você estará rodeado de luz por todos os lados, por baixo e por cima. Onde você estiver, haverá luz. Na eternidade haverá luz. E as nações que estarão sob a Nova Jerusalém também estarão totalmente iluminadas com a glória dessa luz. E a fonte dessa luz é uma só. Toda a luz que irradia no universo
vem de uma fonte só, é de Jesus. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Tá? Quando Deus disse, haja luz, então, a partir daí, coisas começaram a brilhar. Você observe que Deus criou primeiro a luz, né? Liberou a luz no planeta Terra, para depois criar os astros e as estrelas. Então, todo brilho que há no universo vem de uma fonte, que é Jesus. Só sem Jesus, nem os astros e as estrelas brilhariam. Então, haja luz. Jesus libera a luz. Apesar que talvez não chegava a nada, mas a luz já estava presente. Tá? E a partir daí, então, começa Jesus cria os luminares, né? Não só a lua, o sol e a lua que são mencionados em Gênesis capítulo 1, mas também todas as estrelas, e depois que o pessoal começou a estudar mais astronomia, descobriu que, além dessas estrelas que a gente vê aqui, tem há galáxias e o universo. Para os nossos astrônomos que são bem limitados, dizem que é infinito, né? Se é infinito, mas depois do infinito, o que tem? Eles não sabem, né? Fala que tem uma hora que não tem. Os telescópios mais poderosos lá do Hubble e outros tantos não conseguem ver mais nada. Bom, mas Deus criou esses luminares, eles só estão ali brilhando porque são iluminados pela luz que vem do céu. Então, mas Jesus é mais do que a luz que ilumina a luz física, que Jesus, ele é a luz que ilumina a revelação, que traz Deus, que é luz. A Bíblia diz, Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Ele está falando, Deus é transparente, Deus clareia, não tem nada escondido para Deus, ele vê todas as coisas, tudo está patente diante dele, tudo está muito claro e transparente. Tá bom? Então, estamos seguindo aqui e completando o capítulo 21, que é a primeira parte dessa meditação, né, nós vamos apenas refletir aqui, porque estamos na metade da nossa meditação. A pergunta para você, já que está aí coçando a cabeça, meu Deus, o que será? Como será meu futuro? O que é isso? Bom, se você não tem certeza do seu futuro, mas vamos fazer algumas perguntinhas aqui, você está refletindo já. Você já é um habitante dessa cidade santa? Você já tem uma casa lá? Deus assim, olha, eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, tá? Moradas, uma versão fala de palácios, né? Muitas moradas. Você já tem lá uma casa garantida, tá? Aí também hoje você pertence a uma igreja, qual delas? Que é a igreja que é a noiva de Cristo ou a Babilônia? Lembra que nós falamos que a Babilônia são todas as religiões que são contra Deus, que rejeitam Deus, que inventaram por aí para satisfazer a credulidade humana ou a consciência humana. Então tem tudo quanto o que não falta é religião no mundo, nunca faltou, né? As pessoas adorando coisas, adorando pessoas, adorando energias, tal. Essa é a Babilônia, tá? Que vai ser destruída pelo próprio anticristo, inclusive, porque ele fala, não tem mais Babilônia, agora que manda sou eu, né? Não tem mais religião, vai ser complicado. Mas tem hoje, gente, se você não faz parte da Igreja Verdadeira de Jesus Cristo, você faz parte da Babilônia, tá? Espiritualmente falando, você é da igreja, ou você só tem, há duas igrejas, a igreja que é a noiva de Cristo, que é lavada e remida no sangue de Jesus, que tem Jesus como seu Salvador, e aquelas que tem outras coisas por aí. Tem algumas que dizem que tem Jesus, mas são apenas religiosidade, né? Um Jesus histórico, religioso, mas na verdade eles não são submissos ao reino de Jesus no seu coração. Eles não nasceram de novo, Deus não reina na vida deles. Eles são cristãos, porém eles que mandam. Então, se Deus não manda lá, Deus não é o rei. Se Deus não é o rei, não nasceu de novo. Se nasceu de novo, não faz parte da noiva. Está entendendo? Não sei se você está entendendo, você precisa entender. Tá? Onde está o seu prazer? Em servir a Deus ou deleitar-se no pecado? Depende. Olha, se você faz parte da igreja de Cristo, seu prazer é a lei de Deus. Ainda que você tenha falhas, às vezes cometa pecado, mas o seu prazer é a lei de Deus. Porque o Espírito Santo está dentro de você e gera esse prazer. Tá? Então, você quer ir para o céu? Uma pergunta. Se perguntar a qualquer pessoa, olha, tem o céu e tem o inferno. O inferno é horrível, é lago de fogo, o diabo vai estar lá e tal. Eu não quero ir para o inferno, não. Tá? Acho que raramente alguém vai falar que é para o inferno. Né? Mas há um problema sério, né? Você fala que é para o céu, mas há um problema sério. Qual é o problema? Deus está lá. Né? Esse é um problema. Porque se você não quer Deus hoje, você não vai querer Deus por toda a eternidade. Tá? Seria talvez um equívoco seu pensar que você não quer Deus hoje e vai querer depois. É com uma pessoa, eu não gosto dessa mulher hoje, mas eu quero casar com ela por toda a vida. Bom, se você não gosta dela hoje, você não quer casar com ela. Né? Você não vai casar com uma pessoa que você não quer hoje,
Eu não quero ela hoje, mas eu vou querer casar por toda a vida. Não. Se você não quer Deus hoje, não quer depois. Isso também, você rejeita Deus agora, você vai ser rejeitado por Deus depois. Tá? Deus falou assim, aquele que se envergonhar diante de mim, diante dos homens, eu também eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então você precisa fazer confissão aqui, é agora que você decide, tá bom? Mas vamos continuar, porque nosso estudo ainda tem alguns detalhes importantes, já no capítulo 22, porque nós vamos ver aqui a árvore da vida e os moradores da Nova Jerusalém. Vamos mostrar um pouquinho, João descreve como que é a cidade, agora aqui vamos falar sobre os moradores da cidade, tá? Como que eles são, o que acontece ali. Bom, lembra que a árvore da vida estava lá no Éden? E após o pecado, não foi proibido de comer o seu fruto para não perpetuar o estado pecaminoso da raça humana, né? Mas agora, interessante, a árvore está no céu, ela está lá na Nova Jerusalém. Olha o texto como diz aqui. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono e do cordeiro. No meio da sua praxe, de ambos lados do rio, estava o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Interessante que agora existe uma árvore, quer dizer, aquela árvore que Deus proibiu, né? Não deixou o homem tocar nela, porque senão ele perpetuaria o seu estado pecaminoso, porque uma vez comido esse fruto, o homem não teria mais como morrer, e ele então não teria mais redenção, tá? Então seria como os anjos que pecaram, não tem mais redenção. Então, o fato do homem não comer da árvore da vida foi uma providência de misericórdia de Deus retirar o homem do paraíso e retirar essa árvore daí, e ela está hoje, né, no paraíso. Ok? Também, aqui eu só observando algumas coisas sobre essa questão da árvore da vida, né? Será que Deus tirou a árvore da vida e levou embora? Ou será que a árvore da vida sempre esteve lá onde ela está? E Adão, é bem provável que antes de pecar, ele conseguia ver as duas dimensões, tanto a física como a dimensão espiritual, tá? Onde Deus habita. Então, antes do pecado, o homem estava deixando a visão aberta. Ele podia ver a árvore da vida e poderia ver as árvores naturais aqui da terra, ao mesmo tempo. Essa é a grande possibilidade, tá? A Bíblia também não é muito clara em Gênesis capítulo 1 das capacidades do homem, mas é bem provável que ele tinha a dimensão aberta, até porque Deus ia pessoalmente falar com ele, e ele devia, talvez, será que ele só ouvia a voz de Deus, ou, né, Deus ali representado por Jesus, ou não sei, né? A Bíblia também não fala que era Deus, né? Porque quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus, tá? Então, se fosse uma voz por aí, ele não ia se esconder de uma voz, tá? Outra coisa, na nova versão internacional, usa uma expressão que não tem na tradicional, mas fala assim, quando Deus chega e encontra Adão escondido, e Deus pergunta, Adão, onde estás? Ele fala assim, eu estou aqui escondido. Mas por que você está escondido, Adão? Ele fala assim, ouvi os seus passos e me escondi. Então, para ouvir os passos é porque havia uma presença corporal ali, né? Não sei se podemos dizer física, porque Deus é espírito, mas um corpo glorioso havia ali uma presença. Então, o fato da árvore da vida estar no Éden, né, pode ser que é por causa dessa questão que as duas dimensões estavam presentes, e então o homem pecando, é lógico que ele morreu, essa dimensão dele, morreu espiritualmente. Então, tudo que é sobrenatural espiritual, então o homem perde acesso através do pecado e fica só aí o corpo, alma e corpo, que a Bíblia chama de carne, né? O espírito fica morto. Agora, pela fé, você começa a ver, mas é só pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. Eles falam assim, aqueles que nascem de novo vê o reino de Deus, mas o reino de Deus é invisível. Então, ele está falando de uma visão física, até porque o apóstolo Paulo mesmo diz, nós não andamos por vista, mas por fé, tá? Mas o fato é o seguinte, a árvore da vida está no paraíso, e nós estaremos lá, e vamos comer do seu fruto, tá bom? Aí você fala assim, mas está dizendo que é para a saúde.
Será que vai ter doença lá? A Bíblia diz que não tem mais maldição, tá? É uma expressão realmente, talvez um pouquinho difícil de explicar, mas está dizendo aqui que será para a cura das nações. Quem sabe essas nações que estarão ali vão ter que poder oportunidade de, de, de se manter perfeitamente saudável eternamente, comendo da árvore da vida, tá? Até porque você já no corpo glorioso em Cristo, você não vai precisar comer dessa árvore, você vai comer apenas para desfrutar, não por necessidade. Então, são alguns mistérios da Nova Jerusalém que ficam para ir. Lá nós vamos ver de perto, tá bom? Lá a gente tira todas as dúvidas. Há muito mistério em torno, né, desses assuntos escatológicos, tá? Você sabe, escatologia é o estudo do fim dos tempos. Então, eu tenho pesquisado vários autores, eu vejo assim como eles concordam em muitas coisas e como eles também discordam em muitas coisas. Então, depende muito da linha de interpretação, chega em conclusões bem diferentes. Mas vamos ficar com o que está escrito, tá bom? O que está escrito é isso. A árvore da vida está lá e ela serve para a cura das nações. E já foi falado que haverá nações também. Tá? Bom, aí no versículo 6, o anjo conversando com o João, diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aí a fala de Jesus: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Está até destacado aqui nesse quadro em vermelho, nesse texto, né, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo vem. Você vê que as duas são quase repetição. Vai acontecer em breve, Jesus fala cedo vem, quer dizer, vem logo. Jesus está voltando. E também ele diz que é uma bem-aventurança que é dada àqueles que guardam as palavras da profecia. E parece que, infelizmente, este é o livro mais negligenciado na igreja. Se é uma bem-aventurança para quem guarda as palavras dessa profecia, como você pode guardar o que você nem comenta, que você não ouve, que você não estuda, que você não aprende? É por isso que nós estamos desafiando você a ler Apocalipse, memorizar Apocalipse, né? Alguns capítulos-chave você até memorizar, você repetir, você pesquisar, pedir revelação de Deus, porque você está aí sendo bem-aventurado, amém? Tá? Observe na mídia hoje, né? Você vê programas de televisão o dia inteiro, rádio o dia inteiro, FM, você vê, agora tem através da internet as lives, você tem aí enfim, as plataformas digitais, o YouTube, Facebook, etc. Em outras palavras, você tem milhares de mensagens bíblicas por dia. Quantas delas falam da voz de Jesus? Fico o dia inteiro ouvindo programas, olha, dificilmente você vai falar, Jesus está voltando. Dificilmente, tá? Hoje sempre vai ler o livro de Apocalipse para você. Se ler, vai ser um trecho ou outro para aplicar, fazer uma aplicação terrena e não celestial, né? Quem sabe pegando algum trecho daqui ou dali, até para poder pedir mais oferta, né? Mas aqui nós estamos falando de algo maravilhoso, que é você alimentar a bendita esperança da ressurreição, do corpo glorioso e da habitação eterna com Deus. Por isso que ele fala assim, essas palavras são fiéis e verdadeiras. No sentido assim, para ninguém pensar assim, é bom demais para ser verdade. E até duvidar, porque é muito bom, é muito, muito maravilhoso. Não, é verdadeiro, é isso mesmo, isso vai acontecer, é isso que nos espera, tá? Então, temos aqui as profecias e as promessas de Jesus para nossas vidas, amém? Glória a Deus. Aí o João, ele fica muito empolgado ali, perde meio a noção das coisas, né? Quando ele ouviu essas coisas, ele se prostrou diante dos anjos, né, para o adorar. Mas o anjo disse, não faça isso não, eu sou seu conservo, eu sou servo igual a você, adora a Deus, tá? E João já tinha feito isso antes, né? Ele ficou tão impressionado também nos episódios anteriores que ele tentou até adorar o anjo. Ele falou, opa, não pode me adorar não,
Então, se alguém hoje está adorando o anjo, está adorando errado. Não adore anjo não, tá? Nem chame pelos anjos. Deixa, os anjos são servos de Deus, estão debaixo do comando de Deus. Fica bem claro o Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Deixa Deus dar ordem para os anjos. Não é você ficar chamando anjo e nem adore anjo em hipótese alguma. Se chegar um anjo na sua casa e pedir para você adorar, já sabe uma coisa, não é de Deus, tá? Expulsa em nome de Jesus, porque é do inferno, é maligno, é anjo caído, tá? Porque o anjo de Deus não recebe adoração, ele adora a Deus. Ele é um adorador e ele vai te ajudar a adorar, te motivar, te estimular, mas jamais vai aceitar a adoração. Outra coisa que o anjo disse para ele, versículo 10, disse-me ainda, não seles, tá, a palavra desse livro, porque o tempo está próximo, tá? Então, já dizendo assim, o tempo está chegando, tá? Quando você lê Daniel, nos capítulos 7 ao 12, Daniel tem visões também apocalípticas, quer dizer, escatológicas, sobre o tempo do fim. A partir do capítulo 7, Daniel só vê o fim, ele não vê nada que acontece no seu tempo, ele vê coisas que acontecer no reinado da primeira vinda de Jesus, ele vê também sobre a questão da grande tribulação, da besta, do falso profeta, do homem da iniquidade, ele vê também a glória dos santos, e então ele fica muito preocupado, e o anjo fala para ele, para Daniel, naquele momento lá, tá no 12, capítulo 12, 4 também, e outros versículos, do 8 a 9, lá de Daniel 12, o anjo fala para ele, Daniel, sela esta profecia, quer dizer, fecha por aí, tá? Selar, quer dizer, guarda isso bem fechado, bem guardado, porque isto é para o tempo do fim, tá? Então, Daniel, fecha, porque não vai acontecer nada agora. Você vai dormir com seus pais, quer dizer, você vai morrer, quer dizer, e isso aí é para um tempo muito longínquo ainda, tá? Muito à frente. Você só está vendo coisas que vão acontecer e Deus não dá o tempo para ele, mas ele sabe que vai acontecer muito, muito depois. Fala, só lendo Daniel para você ver como Deus mostra para ele, em linguagens bem, assim, figuras proféticas que ele vê que batem muito com o Apocalipse, tá? Mas Deus manda ele selar aqui no sentido, olha, fecha isso aqui agora. Mas para João ele fala, não seles, porque agora já está aberto e o tempo está próximo, tá? Essa palavra profecia está se cumprindo, já tem andamento. Então significa que as coisas estão acontecendo velozmente e as palavras não estão seladas. Pelo contrário, elas estão totalmente, elas estão acontecendo, né? Estão em operação, as profecias estão já rolando por aí como algo que já faz parte do nosso tempo presente. Aí existe uma palavra, uma exortação. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, repete outra vez, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Bom, quando ele fala que é injusto, faça injustiça ainda, Deus não está realmente motivando ninguém a ser injusto. Aqui a palavra, o significado é que não há revelação mais. Quer dizer, se você é injusto, nesse ponto aqui não temos o que fazer, só vai continuar fazendo injustiça. Se é imundo, vai continuar imundo, porque a oportunidade de ser limpo pelo sangue do Cordeiro, nesse momento aqui, nesse período que João está vendo, não tem mais jeito, né? Significa que se as profecias foram rejeitadas, Deus não tem outra coisa a dizer, nem outro plano de salvação. Já foi oferecido, foi rejeitado, foi negado, e agora Deus fala, bom, o injusto continua injusto, mas quem é santo, se santifique-se mais, né, na presença de Deus. E aí vem, mais uma vez, essa grande exortação, né? Eis que cedo vem, né? E ele faz uma promessa, né? A promessa de voltar logo, cedo venho, e também uma promessa de recompensa, de galardão, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Isso não quer dizer que alguém vai ser salvo pela obra, não. Só quer dizer que os galardões serão segundo as nossas obras. Por isso que Paulo fala, no último versículo de 1 Coríntios 15, se não me engano, no versículo 58, ele fala, então, por isso, irmãos,
sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quer dizer assim, haverá recompensa. Tá? E se você estudar sobre o tribunal de Cristo, você vai ver que é um tribunal de recompensas, de galardões. Então, ele fala, eu estou vindo logo, eu tenho recompensas, eu tenho prêmios. Ó, só de entrar na Nova Jerusalém já é o maior prêmio de todos. Mas além de eu entrar na Nova Jerusalém, há prêmios, há galardões, há posições, há promoções, há níveis de autoridade. Então, olha, isso vai ser por toda a eternidade. Se aqui na Terra você gostaria de ter posições, você imaginou, né? E são posições temporárias, alguém quer ser vereador por 4 anos, ou prefeito por 4 anos, ou ser reeleito prefeito, ou poder governar, ou senador, ou presidente da República, ou isso, aquilo, ou diretor de uma empresa, imaginou, Nova Jesus, que você é para sempre. Você vai estar eternamente exaltado, né? Eternamente galardoado, eternamente recompensado. Ah, isso vai ser maravilhoso. Se nós entendêssemos mais sobre o tribunal de Cristo, os últimos galardões, nós nos esforçaríamos mais na obra do Senhor. Meus irmãos, desculpa falar aqui, mas o povo de Deus, do modo geral, nós somos muito negligentes. A gente faz o mínimo do mínimo. Os irmãos estão fazendo o mínimo só para ser salvo. Você não tem ideia dos galardões. Eu sou assim, aquele que der, nem que for um copo de água, né? De água fria, para um desses pequeninos receber galardão. Olha, se você der um copo de água para um profeta, receber galardão do profeta. Se ele for em copo d'água, você imaginou quando você se entrega, você oferta, você ajuda, você apoia. Gente, a obra de Deus era para ser muito, já era para estar na terra inteira, mas a igreja está aí, nem sabe o que é galardão, né? Que pena, nós precisamos ter talvez um estudo aqui só sobre os galardões. Quem sabe nos aprisionar essa oportunidade a gente estudar sobre esse assunto importante. Paulo fala sobre isso resumidamente, né, sobre os galardões. Mas alguns textos da Bíblia que a gente pode juntar, alguns fragmentos de texto para chegar realmente à conclusão disso que Jesus está prometendo aqui. Comigo está a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então, a obra não salva, mas a obra traz recompensa. Aquela visita que você fez no hospital, aquele abraço que você deu naquele irmão, aquela ajuda que você deu, sabe, aqueles momentos de oração, enfim, a sua contribuição na obra de Deus, tudo isso, irmão, tudo isso está lá, está registrado. Até há um versículo no Apocalipse fala assim, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem do Senhor, para que as suas obras os sigam. Gente, as suas obras os seguem por toda a eternidade. Amém? Olha, não está aqui falando que você vai ser salvo por caridade, não é isso, mas isso tudo vai seguir você, tá bom? Então, tudo que você faz hoje, não espere recompensar hoje. Ah, não vou fazer porque o pessoal não me elogiou, porque o pastor não me agradou, porque tem gente que é contra. Gente, não faça nada pensando em galardões aqui na terra, elogio, tapinha nas costas. Não, faça para o Senhor, esperando galardões eternos. Amém? Né? Jesus falou assim, não junteis tesouro na terra, mas junteis tesouro no céu. Ah, e como você junta tesouro no céu? São esses galardões aí, são tesouros no céu. Amém? Vale a pena esperar, porque nós teremos esses grandes privilégios. Esse texto que vem a seguir é importante, porque agora Jesus fala, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Bom, nós estamos falando então aqui desse capítulo sobre a Nova Jerusalém, né, que começou a escrever no capítulo anterior, mas está falando mais de quais são os moradores. Como ele fala, são aqueles que lavaram suas vestiduras, as suas vestes, o sangue do Cordeiro, se purificaram através do sangue de Jesus. É ele que os purifica de todo pecado. Mas de fora ficaram alguns. Ele faz uma descrição aqui, um resumo, né? Ele usa algumas expressões que a gente quase não usa, né? Ele fala assim, de fora ficarão os cães. Não está falando do animal cães, está falando de pessoas que têm esse instinto, né? É maligno, né? São pessoas sem caráter, como diz em Filipenses 3:2, né? E essas pessoas aqui ele chama de cães, né? No sentido maldoso, não do cão
do bom amigo do homem, né? Do guardador, do cãozinho bonzinho. Não, está falando de cães, né, raivosos, cães indomáveis, né? Que só mordem, que só fazem mal. Então, né, até você fala assim, pô, fizeram uma cachorrada comigo, né? Aí você vê, pô, fala que o cão é tão bonzinho, mas você não gosta de cachorrada. Porque é falar a expressão, né? Hoje não, esse cara aqui é do cão. Isso aqui é coisa do cão, né? Não tem esse negócio também? E eu falei, então, de fora ficaram os cães. Hoje até se usa a expressão cão, no sentido, assim, para expressar algo muito ruim, maligno, perverso, né? Ficam também os feiticeiros, olha, os adúlteros. Cuidado, você se adulterou, confessa para Jesus, pede perdão para ser por Senhor Jesus. E os homicidas também, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Tá? Então, quem ama a mentira não vai poder ficar com Deus, porque Deus é a verdade. Como eu falei, você tem um problema sério, você gosta da mentira, você não vai querer ir para o céu, porque lá Deus está o Deus verdadeiro. E você gosta da mentira, vai ter que ficar com o pai da mentira na eternidade. Tá? Mas Jesus fala, olha, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Ele deixa bem claro quem ele é, sua identidade. Eu sou a raiz da geração de Davi, quer dizer, eu sou o fruto de todas as profecias do Antigo Testamento, da aliança que Deus fez com Davi, que teria um reino eterno, se assentaria alguém sobre o seu trono perpetuamente. Eu sou esse aí, tá? Mas eu também sou a resplandecente estrela da manhã. Quer dizer, a primeira luz que brilhou em todo o universo, Jesus. Nenhuma estrela apareceu antes dele. Ele é a estrela da manhã. Amanhã, no sentido do primeiro que apareceu, né? É a primeira luz que brilhou aqui. É a luz eterna que um dia brilhou aqui. E a partir daí, houve luz. Deus falou, haja luz e houve luz. E João fala sobre isso. E a luz era a vida dos homens. A luz veio aqui. E, infelizmente, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que as obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso está escrito em João capítulo 3, versículos 17, 18 e 20. Bom, vamos lá. O Espírito diz o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. É um duplo convite do Espírito Santo da igreja. Ele está dizendo tanto, vem Jesus, então ele está dizendo para as pessoas, venham para Jesus enquanto é tempo. Quem quiser, vem e beba da água da vida. Mas a igreja está ansiosa, Senhor, não aguentamos mais. Maranata, vem logo, estamos te esperando. Mas aqueles que ainda, enquanto ele não vem, aproveite que ainda a fonte da água da vida está à disposição. A porta da graça está aberta. Amém? E ele falou assim, eu testifico a todos que ouviram essas palavras. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Hoje nós temos aí alguns extremos, né? Uma teologia liberal que acaba tirando parte das escrituras. Eu, inclusive, vim falar às pessoas, irmão, olha, a Bíblia contém a palavra de Deus. Né? Nem tudo ali também é de Deus. E alguns não chegam a usar essa expressão, mas, de uma certa maneira, sempre eliminam, como se existisse alguns textos bíblicos. Então, estão tirando a Bíblia. Quando você desconsidera, você despreza, você simplesmente ignora mandamentos da palavra de Deus, ou conceitos bíblicos, ou preceitos bíblicos, você está tirando a Bíblia. É isso que hoje a teologia liberal faz, tá? Então, nega a cura divina, nega os dons espirituais, nega isso, nega aquilo, sei lá, vão negando tanto. E tem também o misticismo, são aqueles que acrescentam. Você começa a dizer coisas que não estão na Bíblia como se tivesse, entendeu? Então tem aí dois extremos, o liberalismo e o misticismo. Cuidado para não cair em nenhum desses dois extremos, porque você, se fizer isso, você vai receber as pragas escritas no livro do Apocalipse e vai perder o direito da árvore da vida. Né? Então já estamos indo para o final. Né? Os dois últimos versículos da Bíblia. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Jesus. A palavra Maranata, que vem lá do aramaico, significa vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Ora no sentido, ora, não de hora com H, ora sem H. Ora, agora.
Ora vem, Senhor Jesus, ou vem, Senhor Jesus. Então, pela terceira vez nesse capítulo, o Senhor diz a sua última promessa. Qual a última promessa que ele deixa? Ele diz, certamente cedo vem. Certamente venho sem demora. Que promessa? E aí, então, a igreja responde com uma oração. Amém. Vem, Senhor Jesus. E, então, João, como relator, né, dessa carta às igrejas, ele, depois dessa fervorosa oração, ele despede dizendo a graça do Senhor Jesus seja com todos. É isso que nós podemos dizer nessa manhã, que a graça do Senhor Jesus seja com você, meu irmão, meu amigo, meu querido, que está nos assistindo agora na live, os que assistirão depois no compartilhamento desse vídeo, fica à disposição aí nas plataformas digitais para você, das quais nós temos postado esse vídeo aqui, tá bom? Pode compartilhar, né? E compartilhe com seus contatos, vidas serão abençoadas, amém? Aleluia! A igreja está à sua inteira disposição. Nosso apelo é o apelo, né? Vem, se você tem sede, venha. Entrega a sua vida a Jesus. Você não tem escolha, meu. Você não tem para onde ir. Só há dois caminhos, não há um terceiro caminho. Né? Deus diz, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Você escolhe, tá? É por isso que, na nossa conclusão aqui, nós vamos, então, fazer você pensar um pouquinho. Você já é um habitante dessa cidade santa? Você tem uma casa lá? Fizemos essa pergunta agora há pouco, né? Mas qual é a igreja que você pertence? A noiva, que é a igreja de Jesus, ou a Babilônia, que é aquela que nega Jesus, né? Qual é o seu destino? O paraíso, do qual nós acabamos de falar, a Nova Jerusalém, ou o lago de fogo? Onde está o seu prazer? Em servir a Deus ou deitar-se no pecado? Bom, a recomendação é a seguinte: hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Amém? Hoje, entregue a sua vida a Jesus hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã não nos pertence. Alguns falam, eu estou jovem ainda. Quando tiver mais velho. Eu sei que isso é bom e tal, mas, gente, tem muita gente que disse isso e não teve oportunidade porque foi ceifado antes, bem jovem, ou antes do que ele esperava. E não teve oportunidade depois. Então, escolha a vida e assim você viverá eternamente. Amém. Essa é a nossa conclusão. E a palavra que Jesus disse às igrejas da Ásia, aquela palavra que nós estamos sempre dizendo, encerrando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim encerramos aqui, então, essa série Descomplicando o Apocalipse. Nós queremos, desde já, agradecer você que ficou conosco nesses 16 estudos escatológicos. Fique na paz do Senhor, um beijo no coração de todos, para a glória de Deus, e nessa comunhão, nessa graça, nesse amor de Jesus Cristo que nos envolve.